Paz e graça, irmãos. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês e dizer que eu estou muito feliz que você esteja aqui durante mais um dia, mais em um início de dia e de semana também, para que nós possamos buscar a Deus juntos, tanto através da oração como através da meditação da palavra. Então, o tema de hoje é: em Deus você acha refúgio? E eu já quero pedir que você mande esse devocional para alguém e respire fundo para que você faça o exercício da meditação e da devoção a Deus nesse momento, tá bom? O meu dever aqui como pastor é chamar você à fé, e eu quero que você seja fortalecido na sua fé para a glória de Deus e somente para a glória dele. Que extraordinário nós termos essa ferramenta da internet que permite que você seja abençoada com aquilo que a gente produz por aqui, tá bom? Então, mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui e vamos então para o versículo de hoje, para a meditação de hoje. Então, o versículo de hoje é Salmo capítulo 91, versículo 1. É um versículo bastante conhecido e hoje eu queria trazer uma interpretação para esse versículo que eu creio que pode te abençoar, tá bom? Então, diz assim o versículo 1 do Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa é uma promessa condicionada. A paz que vem de Deus, o descanso que vem de Deus, ele só pode ser desfrutado em inteireza, de forma completa, para aquelas pessoas somente podem desfrutar do descanso que Deus promete aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, certo? Então, essa é uma promessa condicionada e ela esconde, no sentido bom da palavra, ela precisa ser interpretada de tal forma que nós possamos entender o que está por trás dela, certo? Então, esse é um versículo que ele funciona como um abrigo para uma alma cansada. Você se sente cansado? Você se sente esgotado por causa das batalhas da vida? Esse versículo, então, ele atua como uma promessa gloriosa, um abrigo para uma alma cansada. E por que ele funciona como um abrigo para a alma cansada? Pois ele nos lembra uma promessa e uma realidade. É uma realidade que está enraizada numa promessa que é extraordinária, que é o fato de que Deus é o nosso refúgio. O Senhor Deus é o nosso refúgio. E essa é uma verdade que ela é repetida e enfatizada ao longo da narrativa bíblica. Você tem, por exemplo, no Salmo 46, o salmista dizendo exatamente a mesma coisa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, em meio às lutas da vida, em meio às batalhas do dia a dia, em meio às tentações e preocupações, eu e você podemos acessar e usufruir deste lugar de segurança, paz e proteção, chamado o esconderijo do Altíssimo. Esse lugar não é físico, mas ele é espiritual. É a sombra do Onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir desse versículo, nós aprendemos a pedir o auxílio e a ajuda do nosso Senhor, pedindo refúgio para Ele. Então, você tem aí, no direito, quando uma pessoa está sendo perseguida em um país, ela tem a possibilidade de pedir refúgio, asilo em outro país. E então, se ela está sendo perseguida, se ela está sendo caçada, se ela está sendo injustiçada, ela pode ir para outro país e pedir asilo. E é exatamente assim que acontece conosco. Quando somos perseguidos, quando estamos cansados, quando estamos sendo desfalecidos por tantas questões o tempo todo, sabe o que podemos fazer? Podemos pedir refúgio na cidade chamada Jesus Cristo de Nazaré. E Ele é a nossa cidade de refúgio. Podemos pedir que Deus seja o nosso refúgio contra qualquer mal. Palavras duras, maldade. Podemos pedir que Deus seja o nosso refúgio contra más companhias. Podemos pedir que Deus seja o nosso refúgio contra as tentações da juventude. Podemos pedir que Deus seja o nosso refúgio quando das dores da velhice.
quando do medo, e podemos pedir que Deus seja o nosso refúgio até da morte. E todos nós iremos enfrentar a morte um dia, mais dia ou menos dia, todos iremos enfrentar a morte. Mas quando Jesus está na realidade, quando Jesus se faz presente em nossa vida, a morte deixa de ser uma ameaça. Porque se pertencemos a Ele, a morte já foi vencida. Não de forma definitiva, porque ainda será vencida de forma definitiva. Mas a morte não pode tocar a nossa alma se pertencemos a Jesus. Não pereceremos eternamente se pertencemos a Jesus. Então, aqui nós podemos pedir a proteção total do Senhor, não só no corpo, mas na alma, no espírito e nos sentimentos. Que extraordinário nós pertencemos a um Deus assim. E mais do que isso, essa realidade expressa nesse versículo, ela diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Mas ela não diz que aquele que habita na sua própria capacidade. O tempo todo na Bíblia nós somos desencorajados a confiarmos em nós mesmos. Por quê? Porque a nossa salvação não vem de nós mesmos. Então, além de tudo isso, nós aprendemos no modelo desse versículo a pedir proteção total, mas a não confiarmos em nós mesmos, para não cairmos no erro de que podemos andar sozinhos, porque isso é um erro. Nós não podemos andar sozinhos. Quantas vezes a gente acha que está forte, mas na verdade a gente está somente distraído e acha mais do que deveríamos achar. Mas nós podemos aprender com este versículo 1 do Salmo 91 que o Senhor é quem nos preserva de cair. O Senhor é aquele que nos fortalece por dentro. Então, hoje eu peço que você faça isso. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue as suas preocupações diante dele. Entregue os seus filhos, entregue os seus sonhos, entregue os seus medos, entregue o seu coração e descanse na sombra do Altíssimo. Amém? Essa era a reflexão que eu queria trazer para você hoje. Eu espero que você tenha sido grandemente edificado pela meditação da palavra. Mas agora tem mais. Quero que você respire fundo e a gente vai orar, tá bom? A gente vai orar juntos e passar para a parte da intercessão e da ação de graças. Vamos orar nesse momento? Meu Pai amado, somente Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa sombra protetora. Tu és aquele que me esconde de todo mal. E eu peço que hoje o Senhor me proteja e me esconda de todo mal. Eu peço que o Senhor guarde a minha mente, as minhas palavras e o meu coração. Eu peço que o Senhor me livre das más companhias, das conversas que ferem, das tentações que querem me derrubar. Me livra também, Senhor, do orgulho de achar que posso fazer as coisas sozinho. Me ensina a depender de Ti em absolutamente tudo. Fortalece-me por dentro, Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, a caminhar com firmeza, a ser abundante na Tua obra, a viver com propósito, plenitude e humildade. Senhor, hoje eu entrego absolutamente tudo nas Tuas mãos. Meu corpo, minha alma, meus dons, meus filhos, meu cônjuge, meus amigos, meu trabalho e o meu futuro. Até o meu próprio nome, Senhor, eu entrego na Tua presença. Afinal de contas, tudo é Teu, Senhor. Eu sou Teu e eu Te amo. E eu me comprometo com o Senhor para Te servir e amar, porque Tu és tudo para mim, agora e para sempre. Eu oro, Senhor, crendo que estou orando segundo a Tua vontade. Oro tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio. Nele você acha refúgio, nele você acha descanso. Se você confiar nele e colocar a sua confiança, a sua fé, nele você encontra tudo isso. Eu peço que você mande esse devocional para alguém que esteja precisando. E eu agradeço a Deus pela tua vida. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos mais uma vez. Que Deus te abençoe grandemente
e até a próxima.